Com o nome Lúcifer, até mesmo sua designação emana esplendor, pois significa aquele que traz luz ou estrela da manhã. Ele não era um anjo comum, mas ocupava uma posição elevada, criado com uma beleza sem igual e uma mente excepcional. Suas habilidades de liderança eram extraordinárias, conquistando o respeito de todos os outros seres celestiais. No livro de Ezequiel, Lúcifer é descrito com termos impressionantes. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e deslumbrante em beleza. Até mesmo seus arredores eram impecáveis. O jardim do Éden, o próprio jardim de Deus, adornado com pedras preciosas que refletiam uma luz intensa e brilhante. Deus o colocou em uma posição de suma importância, referindo-se a ele como um querubim ungido que cobre. Isso fez com que sua função fosse além do serviço simples. Ele foi nomeado para proteger a santidade do céu. Lúcifer não era apenas um anjo, mas fazia parte da classe dos serafins, a mais alta ordem angelical. Esses serafins, conhecidos como anjos de fogo, estavam entre os mais próximos ao trono divino, proclamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lúcifer, com seu status elevado, era a personificação da criação divina e do poder celestial. A missão especial de Lúcifer reflete a grandeza de sua posição. Ele não tinha apenas a incumbência de louvar e adorar a Deus, mas também de proteger o domínio celestial. Como um guardião, ele garantiu que a santidade do céu permanecesse intocada. Além disso, ele carregava em si a luz divina, refletindo a glória de Deus por todo o céu. A visão de Lúcifer brilhando entre os anjos era verdadeiramente inspirada. Ele não era apenas um servo, mas um emblema da glória e perfeição da beleza que Deus havia criado. Contudo, foi essa mesma beleza, autoridade e posição exaltada que o conduziu ao caminho do orgulho. Esse orgulho mudou tudo. Se você quiser, podemos explorar mais profundamente na próxima parte as razões e o processo da queda de Lúcifer, as causas de sua traição, seu orgulho e ambição. Com admiração por si mesmo e sua arrogância, Lúcifer começou a se exaltar, e um pensamento inédito surgiu em sua mente: sou diferente de todos os outros. Sou grandioso e poderoso. Por que devo servir, se posso ser servido? Foi essa autoadoração que selou seu destino. Rapidamente transformado em presunção, ele já não via sua beleza, sabedoria e poder como dádivas divinas, mas acreditava que merecia todo o reconhecimento para si mesmo. O livro de Ezequiel 28:17 descreve a queda de Lúcifer com estas palavras: Teu coração envaideceu-se por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. O orgulho de Lúcifer foi o primeiro passo rumo à rebeldia. Insatisfeito com sua posição como anjo servidor, ele desejava ser o centro das atenções, equiparar-se ao Criador e até mesmo superá-lo. Sua ambição era tornar-se o ser supremo. A soberba deu lugar à ambição. Em vez de continuar refletindo a glória divina, Lúcifer buscou levar essa glória para si. Ele queria não apenas ser admirado, mas também adorado, algo reservado exclusivamente a Deus. Convencido de que poderia substituí-lo, Lúcifer almejava se tornaria o foco de todo o poder e veneração. O livro de Isaías 14:13-14 registra suas palavras presunçosas: Disseste em teu coração: Eu subirei aos céus, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras revelam não apenas a ambição de Lúcifer, mas também um desafio direto à suprema autoridade de Deus. Ele desejava ascender aos céus, reivindicando a posição mais elevada, onde Deus governa. Pretendia erguer seu trono acima das estrelas divinas, tornando-se o soberano absoluto e superando todos os outros anjos. Queria sentar-se no monte da Assembleia, estabelecendo seu trono em um lugar de poder celestial, tornando-se o próprio Deus, usurpando a autoridade máxima. A traição de Lúcifer marcou a primeira rebelião na história celestial. Antes desse ato de desafio, o céu era um lugar de harmonia absoluta. No entanto, o seu orgulho e ambição causaram uma ruptura sem precedentes. Lúcifer não queria apenas ser igual a Deus, ele desejava que o próprio Deus se submetesse a ele. Não foi apenas uma rebelião, mas uma exclusão completa da autoridade suprema do Criador, algo que nenhuma criatura jamais ousara conceber. O impacto psicológico da sobriedade é devastador.
O orgulho não apenas distorce o julgamento, mas também derrota a fidelidade. Para Lúcifer, seu ego cegou para a realidade. Ele esqueceu que era apenas uma criação, e que toda sua glória era provinha de Deus. Em vez de humildemente considerar sua dependência divina, ele acreditou que poderia alcançar tudo sozinho. Seu orgulho o transformou de um anjo fiel em um conspirador ambicioso. Convencido de sua força, Lúcifer planejou desafiar o Criador, o que culminou em sua tentativa de queda de Deus. O trono cativou outros anjos para a insurgência, e a ganância desestabilizou a harmonia celestial. O desejo desmedido de Lúcifer não se restringiu apenas a ele, mas também provocou uma fratura na ordem divina. Outros anjos, fascinados por sua aparência majestosa e grandioso poder, começaram a especular se Lúcifer poderia tomar o lugar de Deus. Esses questionamentos geraram uma decisão no reino celestial, desencadeando um conflito monumental. Lúcifer não foi o único angelical a se rebelar contra Deus. Com sua excepcional inteligência e habilidade de persuasão, ele conseguiu mobilizar uma grande legião de anjos para segui-lo. Essa insubordinação não foi apenas uma ação isolada de Lúcifer, mas um levante que gerou uma divisão profunda nos céus, abalando os fundamentos de serenidade e santidade. Seu magnetismo pessoal e sua influência se tornaram ferramentas poderosas. Lúcifer não era apenas agraciado com uma beleza resplandecente e força sem paralelo, mas também possuía um talento especial, a capacidade de inspirar e guiar outros anjos. Antes de sua queda, ele era admirado como uma figura de altíssimo prestígio. Sob sua liderança, muitos anjos o consideram o ápice da perfeição e da glória. Essa confiança que depositavam nele tornou-se a arma que Lúcifer utilizou para implementar sua rebelião. O livro de Ezequiel 28:15 o descreve como uma entidade ungida e singular em toda a criação. Você foi ungido como querubim guardião, pois assim o designei. Você era íntegro em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achei iniquidade em você. Lúcifer tinha plena consciência da admiração que despertava nos demais anjos e usava isso de forma estratégica para convencê-los a apoiar sua revolta. Ele não recorreu à violência ou à coerção, mas utilizou palavras sedutoras, argumentos racionais e promessas tentadoras. Uma das táticas de Lúcifer para angariar seguidores era prometer um futuro de liberdade do domínio divino. Ele sugeriu uma nova ordem celestial, onde não seria mais obrigado a servir a Deus. Lúcifer plantou dúvidas nas mentes dos anjos, insinuando que estavam sendo subjugados. Ele argumentava que servir a Deus e viver sob suas diretrizes era uma forma de opressão, prometendo-lhes poder e autonomia como alternativa. Esse discurso sagaz, envolto em promessas de um futuro glorioso, foi essencial para consolidar sua rebelião e dividir o reino celestial de forma irreparável. Injustiça. Eles acreditavam merecer mais. Ele os persuadiu de que os anjos, com todo o seu poder e majestade, não deveriam ser simples servos, mas sim ocupantes de cargos superiores, um destino mais glorioso. Lúcifer garantiu que, uma vez que a revolta fosse bem-sucedida, ele compartilharia a autoridade com aqueles que estavam ao seu lado, tornando-os soberanos em um novo paraíso. Essas promessas soaram sedutoras para os anjos cuja confiança havia sido enfraquecida. Aos poucos, começamos a sentir insatisfação com seus papéis e passamos a acreditar que Lúcifer poderia oferecer-lhes um destino mais promissor. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Em Apocalipse 12:4, as escrituras relatam que sua cauda arrastou 1/3 das estrelas celestiais e as lançadas na terra. Esse trecho simboliza que Lúcifer conseguiu vencer 1/3 dos anjos em sua insurreição. Aqui, as estrelas servem como uma metáfora para os anjos. Esse número não apenas demonstra a amplitude do levante, mas também evidencia o imenso poder de persuasão e a influência exercida por Lúcifer. Os anjos atraídos por Lúcifer eram seres com livre arbítrio. Eles foram criados para adorar a Deus e viver em harmonia e esplendor no céu. No entanto, seduzidos pelas promessas de Lúcifer, optaram por seguir o caminho da revolta. O estado de espírito desses anjos foi moldado pela influência gradativa de Lúcifer. Sua persuasão não foi instantânea, mas um processo contínuo, no qual ele plantou dúvidas e descontentamento nas mentes dos demais. Algumas ficaram confusas, questionando se servir a Deus realmente era o melhor propósito para eles.
Outros, movidos por ambições de poder e pelas promessas de liberdade, seguiram Lúcifer por escolha própria, sem considerar as consequências. Aos poucos, uma facção de anjos se formou, reunindo-se em torno de Lúcifer para criar uma coalizão contra Deus. Esses anjos, que antes representavam a luz e a pureza, agora se transformaram em instrumentos de rebelião. A queda dos anjos ocorreu quando a guerra no céu chegou ao fim. Lúcifer e os anjos que o acompanharam foram vencidos por Arcanjo Miguel e os servos leais. Após sua queda, Lúcifer e seus seguidores foram expulsos para a terra. Esses seres, desde então chamados de anjos decaídos, perderam sua honra e posição original. Eles não eram mais portadores da luz divina, mas se espalharam pelas trevas, operando sob o comando de Satanás para se oporem aos propósitos divinos. A Bíblia narra esse episódio em Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado ao chão, aquela antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e com ele também os seus anjos. As consequências da rebelião à influência de Lúcifer causou a primeira e mais significativa cisão na história celestial. 1/3 dos anjos virou as costas para Deus. Os anjos decaídos transformaram-se em demônios, instalados como instrumentos de Satanás, continuamente tentando e destruindo a humanidade. Esse episódio é um alerta contra o orgulho e a insatisfação, lembrando que até as criações mais sublimes podem cair quando dominadas pela ambição e vaidade. Insatisfação e desafio. Lúcifer decidiu-se a aceitar a realidade de que era apenas uma criatura, designada para servir ao Criador. Apesar de sua posição elevada e poderes extraordinários, ele rejeitou a ideia de submetê-lo à vontade divina. Ele desafiou: por que devo reverenciar a Deus, sendo igualmente belo e poderoso? Por que devo me curvar diante dele, quando mereço ser igual ou até superior? Essa recusa não foi apenas desobediência, mas uma afrente direta à ordem divina no universo. A ambição e declarações de Lúcifer. Lúcifer não apenas rejeitou seu papel, mas desafiou a autoridade máxima de Deus. Ele desejava ser o centro da inspiração e do poder. Em Isaías 14:13-14, Lúcifer proclama: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, nas alturas do monte Zafon. Subirei acima das nuvens mais altas e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras revelam seu desejo desmedido de tomar o lugar de Deus, ocupar o mais alto trono e exercer controle sobre todo o céu e suas criações. A ambição suprema do exaltado Lúcifer era se tornar semelhante a Deus, ou pelo menos alcançar igualdade com ele, rejeitando completamente o desígnio divino. O propósito do Criador para o céu e o cosmos era que toda a criação existisse em perfeita harmonia, centralizada em honrá-lo e servi-lo. Nesse plano, Deus era a fonte de toda a magnificência, e cada ser celestial, incluindo Lúcifer, foi concebido para refletir sua pureza e esplendor. Lúcifer, porém, decidiu-se a aceitar a função de um reflexo. Ele almejava ser a própria origem da luz, em vez de apenas portátil. Em vez de se submeter à vontade divina, ele desejava comandar seu próprio destino e governar tudo de acordo com seus próprios desejos. Essa recusa não foi simplesmente um ato de arrogância, mas uma rejeição deliberada da soberania e dos desígnios de Deus, abalada a ordem divina que foi instituída desde o princípio. O desejo de ser adorado. Um ponto crucial na insurreição de Lúcifer foi sua ânsia por veneração. Nos céus, todo incentivo era direcionado exclusivamente ao Criador. No entanto, Lúcifer, em vez de participar desse culto, almejava que toda a exaltação fosse destinada a ele. A Escritura narra que, mesmo após sua queda, Satanás continuou a buscar essa veneração. No episódio da tentação de Jesus, Satanás disse: se você se prostrar e me reverenciar, eu lhe darei todas essas coisas. Mateus 4:9. Isso revela que, desde os céus até a terra, o objetivo de Lúcifer permanece inalterado: tornar-se o centro da motivação, algo que pertence unicamente a Deus. A primeira e maior rebelião. Lúcifer foi o pioneiro em todo o universo a desafiar abertamente a autoridade divina. Esse ato não foi apenas um gesto de desobediência individual, mas uma afrente direta à essência e à vontade de Deus. A intenção divina era que toda a criação coexistisse em paz e unidade com ele, mas Lúcifer interrompeu esse plano, semeando a insubordinação.
A rebelião e suas consequências. O ato de rebelião de Lúcifer foi um movimento de divisão voluntária de Deus, a fonte da vida, luz e amor. Ele escolheu um caminho de distanciamento, causando uma ruptura não apenas no céu, mas em todo o universo. Essa insurgência não terminou nos céus. Após ser expulso, Lúcifer continuou a perturbar o desígnio de Deus na Terra. Ele enganou a humanidade, introduzindo o pecado e mergulhando o mundo na escuridão da transgressão. Do portador da luz ao enganador do mundo de um ser celestial radiante, Lúcifer transformou-se no truque universal. Conforme registrado em Apocalipse 12:9, sua insurreição não é apenas um evento do passado, mas uma advertência eterna sobre o impacto devastador do orgulho e da soberania divina. O curso da traição. O relato bíblico em Apocalipse 12:7-8 descreve o confronto celeste. E houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Lúcifer aspirava à supremacia. Erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Ele desejava superar todos os outros anjos em posição e poder. Eu me assentarei no monte da Assembleia. Acendeu sua ambição de controlar todo o céu e nele tudo contido. Seu objetivo final era ser semelhante ao Altíssimo, uma meta que culminou na maior traição celestial. E Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão, e o dragão, junto com seus anjos, contra-atacaram. Contudo, ele não tinha força suficiente e acabou perdendo seu lugar nos céus. Miguel, o comandante leal. O arcanjo Miguel foi nomeado por Deus para liderar o exército celestial de anjos. Fidelidade. Miguel representa fidelidade, bravura e o poder divino. Ele comandou as hostes celestiais na batalha contra Lúcifer, determinando a proteção do reino celestial e a supremacia de Deus. Miguel não transferiu apenas com sua própria força, mas com o poder supremo de Deus, uma força que Lúcifer e seus seguidores caídos não puderam superar. Judas 1:9 também descreve Miguel como um guerreiro imponente, sempre preparado para enfrentar Satanás. O embate entre luz e trevas. Essa batalha espiritual não foi travada como os humanos imaginam, com armas físicas como espadas ou lanças. Foi um confronto espiritual onde a luz celestial se opôs à escuridão da rebelião. Os anjos empregaram o poder sobrenatural concedido por Deus para combater esse conflito. A força de Miguel envolve-se com a autoridade e a energia que Deus lhe confiou. Judas 1:9 mostra Miguel enfrentando Satanás diretamente. O texto narra que Miguel, ao disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés, não proferiu uma acusação ofensiva, mas declarou: "O Senhor te repreenda." Isso demonstra que Miguel não confiava em sua própria força, mas no poder absoluto de Deus. Na guerra celestial, Miguel utilizou a luz sagrada e o poder da justiça para desafiar Lúcifer. Ele liderou os anjos leais, usando essa luz divina para dissipar a escuridão que Lúcifer trouxe consigo. Essa luz não era apenas um símbolo de retidão, mas continha o poder de destruir toda a maldade e rebeldia. A escuridão de Lúcifer. Por outro lado, Lúcifer usou trevas e enganos na tentativa de superar Miguel. Ele lançou ataques intensos para minar a determinação do exército angelical fiel. A escuridão que Lúcifer trouxe simbolizava desordem e insubordinação, um esforço calculado para extinguir a luz sagrada. Ele tentou corromper os anjos fiéis, mas seus esforços fracassaram. Lúcifer articulou seus planos de maneira específica, buscando explorar os pontos vulneráveis das forças de Miguel. Ele empregou táticas astutas e ataques inesperados para enfraquecer os anjos leais. O orgulho como arma. O orgulho de Lúcifer alimentava seu desejo de controlar todo o céu e tudo o que nele existia. Ele proclamou: "Eu me tornarei semelhante ao Altíssimo." A arma psicológica. Lúcifer utilizou uma soberba como instrumento psicológico para fortalecer a confiança de seus aliados caídos, persuadindo-os de que a vitória fosse alcançada, mesmo diante do poder absoluto de Deus. Raiva e fúria. Quando acuado, Lúcifer liberou sua ira e cólera em um esforço derradeiro para intensificar seus ataques e desestabilizar os exércitos celestiais. Miguel enfrenta Lúcifer. Miguel não era apenas um combatente habilidoso, mas também um estrategista excepcional. Ele compreendeu que a força de Lúcifer reside em seu orgulho e ambição, características que também o tornaram suscetíveis. Miguel aproveitou essa fraqueza, coordenando-se de forma precisa com seus anjos leais para enfraquecer o poder de Lúcifer. A união dos céus. Miguel não fez Lúcifer sozinho, ele simbolizava a unidade dos anjos fiéis.
Cada investida de Miguel era sincronizada com a hoste celestial, formando uma barreira inquebrável de luz. Apesar dos esforços de Lúcifer, seu poder foi gradualmente diminuído pela manifestação da glória divina através de Miguel. A derrota de Lúcifer, por mais poderoso que fosse, Lúcifer e suas forças rebeldes não conseguiram rivalizar com o poder absoluto de Deus. O conflito atingiu seu ápice quando a autoridade de Lúcifer foi completamente destruída e ele, junto com seus seguidores, foi expulso do céu. Apocalipse 12:9 registra o destino final de Lúcifer, o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro, foi lançado à terra, e com ele seus anjos. A queda de Lúcifer, a derrota de Lúcifer foi mais do que tática, foi uma humilhação total. Ele perdeu seu poder, sua honra e a posição de destaque que um dia ocupou. O antigo portador da luz se transformou em Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. As consequências da guerra exílio eterno, Lúcifer e seus anjos caídos foram banidos para a terra, sem direito de retorno ao reino celestial, onde a santidade e a glória de Deus prevalecem. A perda da luz eterna, outrora um ser radiante, Lúcifer tornou-se a personificação do mal e da destruição, um contraste completo com sua antiga natureza divina. Os anjos caídos, aqueles que seguiram Lúcifer, compartilharam seu destino. Anjos outros sagrados transformaram-se em demônios, seres cuja missão era por-se a Deus e desviar a humanidade. A purificação do céu com o fim da guerra, o céu foi purificado de toda rebelião. Este evento reafirmou que nenhum poder, nem mesmo de Lúcifer, poderia resistir à autoridade suprema de Deus. A continuação da atividade de Satanás. Mesmo derrotado, Satanás continua sua obra de engano na terra, buscando afastar a humanidade de Deus. 1 Pedro 5:8 descreve como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Porém, Deus oferece à humanidade ferramentas para resistir, a palavra de Deus. Efésios 6:17 chama-a de espada do Espírito, uma arma contra o engano de Satanás. Fé e obediência. Tiago 4:7 instrui: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O poder da oração. Mateus 26:41 ensina: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Satanás e o chamado à vigilância. Satanás é um lembrete do poder das trevas, mas também um apelo à humanidade para permanecer vigilante e firme na fé. No fim, o poder de Deus derrotará completamente Satanás, e a humanidade será restaurada no reino eterno de Deus.